Imagina mudar de cidade, entrar numa nova escola e descobrir que o lugar inteiro é controlado por gangues. Não por um grupo, não por dois, mas por várias facções que resolvem praticamente tudo na base da pancadaria. E o pior, você não é exatamente o cara mais forte da região. Essa é a situação de Arajin Tomoshibi, um anime que muita gente ignorou quando foi lançado, mas que acabou surpreendendo quem resolveu dar uma chance. E sinceramente, é difícil encontrar outra obra que misture delinquentes, comédia, lutas absurdas e elementos sobrenaturais de uma forma tão caótica. Logo no começo da história, Arajin retorna para uma cidade onde viveu durante a infância. A ideia parecia simples: novo começo, nova escola, nova vida. Mas tudo dá errado quase imediatamente, porque a escola onde ele se matricula está longe de ser um ambiente normal. Ali, os estudantes mais influentes são justamente os mais perigosos, e cada grupo tenta dominar o território da própria maneira. O resultado? Brigas praticamente todos os dias, conflitos constantes, e uma reputação que faz qualquer aluno comum querer ficar bem longe de problemas. Só que existe um detalhe curioso: Arajin não sonha em virar líder de gangue. Não quer conquistar a escola, nem provar que é o mais forte. Na verdade, ele só queria viver em paz, talvez até encontrar uma namorada, o que torna tudo ainda mais engraçado, porque enquanto outros protagonistas entram em ação imediatamente, Arajin tenta escapar dos problemas sempre que possível. Mas como acontece em quase todo anime de delinquentes, o destino simplesmente não colabora. Pouco tempo depois de chegar, ele reencontra pessoas importantes do próprio passado. Algumas boas lembranças, outras nem tanto. E aos poucos, velhas rivalidades começam a reaparecer. Só que o anime não para por aí. Porque quando você acha que está assistindo apenas mais um anime de gangues escolares, a história começa a revelar algo muito mais estranho. Algo ligado a lendas antigas, poderes misteriosos e forças que não deveriam existir naquele mundo. E é justamente nesse momento que o anime deixa claro que não pretende seguir o caminho tradicional dos animes de delinquentes. Porque por trás das brigas, existe um mistério muito maior esperando para aparecer. E quando ele finalmente surge, a vida de Arajin muda completamente. Mas antes de falar sobre esse elemento sobrenatural, precisamos entender melhor quem realmente controla aquela escola. E por que tanta gente considera os personagens alguns dos mais malucos dos animes recentes. Se existe uma palavra que define esse anime, essa palavra é caos. Porque depois que Arajin entra naquela escola, ele percebe rapidamente que aquilo está longe de ser um ambiente normal. Ali, a força vale mais do que notas. A reputação vale mais do que regras. E praticamente todo mundo parece estar pronto para entrar em uma briga a qualquer momento. Mas o mais interessante é que o anime consegue transformar isso em algo extremamente divertido. Porque os personagens são completamente exagerados. Cada um possui uma personalidade tão única que fica difícil esquecer deles. Alguns parecem verdadeiras máquinas de combate. Outros agem como se estivessem vivendo dentro de uma lenda urbana. E alguns simplesmente são tão estranhos que você nunca sabe o que esperar deles. Inclusive, grande parte do humor do anime vem justamente dessas interações. Porque enquanto os conflitos aumentam, os personagens continuam tomando decisões cada vez mais absurdas. E sinceramente, isso funciona muito bem. Principalmente porque a obra nunca tenta se levar a sério o tempo inteiro. Ela entende que faz parte da diversão. Enquanto alguns animes de delinquentes apostam em um clima mais pesado, prefere abraçar o exagero. Os confrontos são exagerados. As reações são exageradas. As rivalidades são exageradas. E isso acaba criando uma identidade própria para a série. Mas existe outro ponto que ajuda muito: a animação da MAPPA. Mesmo não sendo uma das produções mais famosas do estúdio, dá para perceber o cuidado em várias cenas, principalmente durante as lutas. Os movimentos são rápidos, os personagens têm bastante expressão, e o visual colorido ajuda a deixar tudo ainda mais energético.
Só que enquanto Aragem tenta sobreviver naquele ambiente, algo estranho começa a acontecer. Porque algumas situações parecem impossíveis de explicar. Certos acontecimentos fogem completamente da lógica. E alguns personagens demonstram habilidades que claramente não deveriam existir. É nesse momento que o anime começa a mostrar sua verdadeira carta na manga. Porque por trás das gangues, existe uma camada sobrenatural escondida. Uma força antiga, misteriosa e extremamente poderosa. Algo que pode mudar completamente o equilíbrio daquela escola. E sem perceber, Aragem acaba ficando ligado diretamente a esse mistério. Um mistério que não envolve apenas força física, mas algo muito maior. Algo capaz de transformar completamente a vida dele. E é justamente aí que deixa de ser apenas um anime de delinquentes, para se transformar em algo muito mais imprevisível. Porque quando os poderes sobrenaturais finalmente entram em cena, tudo muda. E é justamente aqui que começa a mostrar o que realmente o diferencia. Porque até esse momento, você poderia pensar que está assistindo apenas mais um anime sobre delinquentes, brigas, gangues, rivalidades escolares. Tudo muito divertido, mas ainda relativamente comum. Só que a obra tinha guardado uma surpresa. Uma surpresa que muda completamente o rumo da história. Porque em determinado momento, Aragem acaba entrando em contato com uma entidade sobrenatural conhecida como Anki Person. E sinceramente, é aqui que o anime abraça de vez o absurdo. Essa entidade não é apenas um espírito qualquer. Ela possui um poder gigantesco. E a partir desse encontro, Aragem começa a ganhar habilidades que ultrapassam completamente os limites humanos. De repente, os conflitos deixam de ser apenas disputas entre estudantes. Agora existe algo muito maior acontecendo. Algo ligado a forças antigas, lendas misteriosas e poderes capazes de virar qualquer batalha de cabeça para baixo. E talvez o mais interessante é que o anime não abandona sua identidade por causa disso. Muito pelo contrário, ele continua misturando humor com ação e situações completamente malucas. O resultado é uma experiência que lembra vários animes diferentes ao mesmo tempo. Em alguns momentos, você sente a energia dos clássicos animes de delinquentes. Em outros, parece estar assistindo uma batalha sobrenatural digna de um shounen. E tudo isso acontece sem perder o ritmo. Inclusive, essa mistura acabou dividindo opiniões durante a temporada. Porque algumas pessoas esperavam uma história mais séria, enquanto outras adoraram justamente o fato de ser tão imprevisível. Você nunca sabe exatamente o que vai acontecer na próxima cena, e isso ajuda bastante a manter a curiosidade. Outro ponto interessante é que os personagens continuam evoluindo junto com a história. As rivalidades ganham novas camadas, os relacionamentos ficam mais complexos, e alguns personagens acabam recebendo muito mais destaque do que parecia no início. O anime também trabalha bem a ideia de destino, de escolhas, e de como certas pessoas acabam sendo arrastadas para acontecimentos muito maiores do que imaginavam. Aragem é praticamente o exemplo perfeito disso, porque ele começou querendo apenas uma vida tranquila, mas aos poucos, vai se envolvendo em conflitos cada vez maiores. E quanto mais a história avança, mais fica claro que ele está no centro de algo extremamente importante. Algo que pode mudar completamente o futuro daqueles personagens. E é justamente nessa reta final que entrega seus momentos mais intensos. Mas depois de toda essa mistura de gangues, comédia e poderes sobrenaturais, a pergunta que realmente importa é outra. No final das contas, vale a pena assistir? Ou ele acabou sendo apenas mais um anime esquecido da temporada? É exatamente isso que vamos descobrir agora. E no final, acaba sendo exatamente aquele tipo de anime que muita gente ignorou quando foi lançado, mas que conseguiu conquistar quem resolveu dar uma chance. Porque olhando de fora, ele parece apenas mais uma história sobre delinquentes, brigas de escola, gangues rivais, conflitos entre estudantes. Mas conforme a história avança, fica claro que a proposta é bem diferente. A obra mistura ação, comédia, sobrenatural
e uma quantidade enorme de situações imprevisíveis. E talvez seja justamente isso que faz o anime se destacar, porque ele nunca tenta seguir o caminho mais óbvio. Quando você acha que sabe para onde a história está indo, alguma coisa acontece e muda completamente o rumo dos acontecimentos. Outro ponto que chama atenção é a personalidade da obra. Tudo aqui tem muita energia. Os personagens, as rivalidades, as lutas e até os momentos de humor. O anime abraça o exagero do começo ao fim, e isso ajuda a criar uma identidade própria. Além disso, a animação da MAPPA contribui bastante para a experiência, principalmente durante os confrontos. Os movimentos são fluidos, as expressões dos personagens são marcantes, e o visual colorido combina perfeitamente com o tom caótico da história. Mas talvez o maior mérito da obra seja conseguir misturar vários elementos diferentes sem perder o ritmo. Tem momentos engraçados, tem ação, tem mistério, tem rivalidades. E também existe toda a parte sobrenatural que torna o universo ainda mais interessante. Inclusive, a recepção no My Anime List foi bastante positiva. Muita gente entrou esperando apenas mais um anime de delinquentes, e acabou encontrando algo muito mais único do que imaginava. E sinceramente, esse é um daqueles animes que vale a pena conhecer sem criar expectativas muito específicas, porque parte da diversão está justamente em descobrir as surpresas ao longo da jornada. Principalmente se você gosta de histórias com personagens carismáticos, muita ação, comédia e um toque sobrenatural que deixa tudo mais imprevisível. Inclusive, o anime que vimos hoje foi Bushijiri, uma obra que pode não ter recebido toda a atenção que merecia, mas que certamente foi uma das experiências mais diferentes daquela temporada. E antes de terminar, se você curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o conteúdo continuar chegando para mais pessoas. Porque aqui a ideia é justamente trazer animes interessantes, obras esquecidas, fantasias, comédias e histórias que muita gente acabou deixando passar. E agora eu quero saber de você. Você já conhecia Bushijiri? Ou acabou descobrindo esse anime por aqui? Então comenta aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo.